A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 3, né? Áudio 3, meus irmãos, do estudo Como Surgiu Israel. E ontem nós paramos ali no nascimento de duas nações, né? Que foi a nação de Esaú, que nasceu primeiro, e a nação de Jacó. E eu frisei bastante para vocês que Deus falou no versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis que o maior serviria o menor. Então a nação de Esaú teria que servir a nação de Jacó. Bom, vamos lá? Vamos continuar a nossa historinha. Gênesis 27. Eu vou ter que ler, meus irmãos. Olha só, Gênesis 27. Ela tem uma história comprida, meus irmãos. E o que vai acontecer? Eu preciso, meus irmãos, explicar aqui para vocês por alto. Eu não vou ler tudo, tá? O que aconteceu do 27, capítulo 27, do 1 ao 46? O que aconteceu aqui? Aconteceu que Isaac, meus irmãos, manda Esaú preparar um guisado. Quando ele vai preparar um guisado, acontece que nesse interim, Rebeca, ela fala com Jacó para enganar seu pai e tomar a primogenitura, né? E aí, quando ela faz isso, ele precisa se disfarçar. Então, lembra que Esaú era peludo, Jacó não era? Então Jacó pegou como se fosse um casaco de pele, né? E ele vai lá e prepara um guisado, como se fosse uma sopa, e leva para seu pai. E aí, o seu pai não enxergava mais, né? O seu pai já estava muito velho, que era Isaac, então ele estava perto de morrer. Para isso ele precisava abençoar seus filhos. E aí, acontece que Esaú não está por perto. E aí Jacó, ele pede a benção do pai, ele dá o guisado, e aí o pai fala assim: poxa, que estranho, vem cá para mim tocar em você. Quando o pai toca nos braços, ele sente o pelo. Então ele fala: a voz é de Jacó, mas o braço peludo é de Esaú. Então assim, ele acaba abençoando, ele entrega a bênção da primogenitura para Jacó. Passado um tempo, Esaú vem com o animal que ele matou, prepara um guisado e entrega para o seu pai e vai receber a bênção. Só que aí o seu pai chega e fala: eu não tenho mais bênção para você, você já recebeu, quem está falando? Eu falo: sou eu, Esaú. Aí ele fala: mas você não veio aqui pegar? Então ele descobre a trama, que Jacó tinha pegado isso, a bênção dele. Rebeca fala para ele fugir, né? Então Jacó foge dali, porque o irmão quer matar ele. Esaú quer matar Jacó, porque Jacó enganou seu pai tomando a primogenitura que era do seu irmão. Assim Jacó agora, ele tem a bênção, mas tem que correr para não morrer. Assim Jacó não vê mais o seu pai, não vê mais a sua mãe e não vê mais o seu irmão por um bom tempo. E aí Jacó foge. Jacó agora desaparece. Por quê? Porque ele tentou e conseguiu enganar. E assim roubou a bênção, né? Agora Jacó, fora de casa, ele vai encontrar Raquel e trabalha por ela, porque agora ele se apaixona por Raquel, né? Ele foi para os seus parentes, né? E lá ele encontrou Raquel e ele começou a gostar dela. Isso está no capítulo 29, versículo 9 a 20, né? Ó. Só que eu não vou ler todo, como eu disse para vocês, senão a gente toma muito tempo no áudio, né? Ó. Então, Jacó chega ao poço de Harã e ele acaba encontrando ali Raquel, né? Raquel leva ele para seu pai e ele começa a ficar com seu pai. Então, agora ele se apaixona por ela e ele quer ela como esposa. Mas aí, o seu futuro sogro fala assim: ó, você vai ter que trabalhar por ela 7 anos. Então, ele vai trabalhar por ela 7 anos, meus irmãos, né? Como está no versículo 20 do capítulo 29. Olha o que está escrito: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel,
e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Ele amava tanto ela que ele nem viu passar o tempo. Então, ele trabalhou 20 anos por ela, né? E agora chegou o momento esperado. Ele enganou lá atrás, ele vai ser enganado aqui também. Então, Jacó, ele vai e aí eles embebedam ele, né? Na noite especial que ele vai ter com a mulher dele. E aí o que acontece? Quando ele vai lá para a cama, e quem está na cama ele não percebe bem quem é que está. E aí ele amanhece o dia e quem teve relações com ele foi Léia, a irmã mais velha de Raquel. Agora Jacó casa-se com Léia e vem sua serva Zilpa. Então Léia, né? Lembra daquela época que eu dei o estudo de Gênesis? Eu falei para vocês fazerem um mapinha das mulheres de Jacó? Então, você guardou? Porque eu vou usar o meu aqui para você ver, ó. Léia, ela veio junto com a sua serva chamada Zilpa, tá? Então Léia foi acompanhada com Zilpa. Então Jacó agora é marido de Léia e junto com ela veio Zilpa. Depois ele se casou com Raquel, depois de mais 7 anos, né? E junto com Raquel veio Bila, né? Isso está em Gênesis 29, 21 a 31, ok? Então você já sabe agora que tem 4 mulheres que é de Jacó. Bom, ele é esposo de Léia e ele é esposo de Raquel. Também ele é esposo de Bila e de Zilpa. Por quê? Porque você vai ver que ele vai se deitar com elas. É meio que esposo quase, né? Então, vamos lá. Jacó tem 2 esposas, a Léia e Raquel. Pastor, mas isso não é pecado? Naquela época, naquela cultura, não era bem assim, tá? Então, vamos lá. Estamos falando da época deles. Aí, o que acontece? Ele tem 2 esposas, Léia e Raquel. E tem 2 servas, Zilpa e Bila. 4 mulheres na sua casa. Que agora ele vai ter que cuidar delas, né? Aí, meus irmãos, vai começar a vir os filhos, tá bom? O que acontece aqui, meus irmãos? Ele, na verdade, ainda se chama Jacó, tem 4 mulheres e está fugido do seu irmão, ok? Então, nós vamos entender a sua geração agora. Gênesis 29, olha só. Capítulo 29, versículo 32 a 35. Olha o que diz. E concebeu Léia e teve um filho e chamou seu nome Ruben. Então esse é o primeiro filho de Jacó, o primogênito, que mais tarde vai perder a primogenitura também, tá? Continuando o versículo, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido, né? Porque na verdade Jacó não amava Léia, amava Raquel. Verso 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Então o segundo filho de Jacó com Léia se chama Simeão, né? Verso 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Então a tribo de Levi vem daqui, ó, tá? Vamos lá. Então agora, meus irmãos, eles têm 3 filhos, tá? Bila não tem filho, Zilpa não tem filho e Raquel não tem filho. Só Léia está dando filho para ele. Por enquanto, Bila e Zilpa eram escravas ali, elas não tinham nada ainda não. Verso 35 e último aqui, ó. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá. Lembra da tribo de Judá? Aqui, ó. Aqui nasceu o 4º filho de Jacó. Então, aqui nasceu 4 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi e a tribo de Judá, ok? Você vai relembrar um pouco, porque você estudou Gênesis comigo, né? Então, aqui temos 4 filhos de Léia, meus irmãos. Glórias a Deus por isso, né? Léia vai ter mais daqui a pouquinho, mas por enquanto, esses são os 4 filhos que ela teve, né? Glórias a Deus por isso. Eu fico por aqui e amanhã
tem mais, meus irmãos. Anota aí a lição de casa, João 5,39. João 5,39, né? Glórias a Deus. Está fazendo aniversário hoje a Joyce Tayane da Silva Santos, filha da irmã Ana. Elas são lá do Jardim de Iraguá. Desculpa, Jardim Ingá. Eu que escrevi errado. Jardim Ingá, Goiás, tá? Joyce, feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço para sua mamãe Ana, né? Glórias a Deus. Hoje também é aniversário da irmã Gilcilene Carvalho. Ela pertence à Igreja Batista Centenário. E eu quero mandar um abraço também para a Célula Sarça Ardente. Um abraço para o seu esposo, Luiz César, e para a irmã Ana Cássia da Bahia, né? Que Deus abençoe grandemente. Gilcineia, feliz aniversário, tá bom? Curta e aproveite o seu dia maravilhoso. Hoje também é aniversário da pequena Iana Radassa, Iana Radassa é filha da Kelly, lá do Ceará, e ela faz aniversário hoje. Iana, feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a vossa vida, viu? Glórias a Deus, como eu falei, que hoje eu falaria mais um pouquinho dos meus PDFs, né? Algumas pessoas foram adquirir, glórias a Deus por isso, né? Eu tenho também, meus irmãos, um tema chamado, lá dos meus PDFs, as 4 armas de um cristão, né? Que maravilha, você pode usar essas 4 armas todos os dias, né? Eu tenho um estudo lá chamado Quarto de Guerra, maravilhoso estudo. Você vai aprender até tudo, meus irmãos, oração, jejum, um monte de coisa, tá? Tem um estudo lá chamado Não Devemos Ter Medo, né? Muito forte, muito bom e você vai gostar. Tem um estudo lá chamado também Namoro, Noivado e Casamento. Você precisa saber de tudo isso. Se você não sabe, você está perdendo, né? Pastor, como é que eu faço? Bom, você vai mandar um Pix para mim, no número 2830586986 ou 11971093166. E aí você fala comigo, 11934261924, e eu mando para você o seu estudo, ok? Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.